Oi pessoal, tudo bem? Marcelo Caetano, investidor brasileiro. Estou aqui com vocês para a gente gravar um vídeo hoje. Foi uma solicitação que foi feita hoje ainda e a gente resolveu atender assim prontamente. A questão sobre imóvel ocupado, a gente vai falar sobre imóvel ocupado, tá? Que é um dos grandes mistérios dos leilões. Eu vou ensinar para vocês como comprar imóveis com grandes descontos, cerca de 50% de desconto, mesmo estando ocupados, tá ok? Fica com a gente aqui no canal, vou aproveitar para pedir para compartilhar esse vídeo com as pessoas que possam ter interesse, para a gente estar ajudando as pessoas, para dar um ok no canal, dar um joinha, tá certo? E se inscrever no canal com a gente. Na descrição a gente tem também canais de WhatsApp, canais do Telegram, e a gente está começando agora a fazer um trabalho também no Instagram é investidor.brasileiro, tá ok? Então vamos lá, então vamos falar sobre esse tema muito interessante dos imóveis ocupados, né? Então eu quero de cara já deixar dica número 1, a primeira dica para vocês, tá certo? Um dos grandes segredos do leilão é comprar o imóvel que é vendido como ocupado. Vou repetir. Um dos grandes segredos do leilão é comprar o imóvel que é vendido como ocupado, tá certo? Por que isso? Porque quando alguém leilou um imóvel desocupado, te entrega a chave, te deixa fazer a visita a esse imóvel, o vendedor desse imóvel, ele não tem grandes motivos para dar descontos nesse imóvel, tá certo? E esse imóvel vai tender a ser vendido por valores de mercado, né? Então você vai pensar que está fazendo um grande negócio e na maioria das vezes você está comprando um imóvel pelo preço normal ou um desconto que de repente no mercado negociando você também conseguiria, tá certo? Então toda a mística do leilão, a questão de garimpar no leilão é uma questão profissional. Quem compra geralmente os imóveis ocupados conscientemente são profissionais, são pessoas que sabem o que estão fazendo, que fizeram a análise da situação, fizeram levantamentos e têm noção de como desocupar, né? E quais os custos para desocupar. E eu vou colocar uma terceira coisa, qual o momento de começar a desocupar, tá certo? Então vamos falar de algumas possibilidades, né? Quando você está vendo um imóvel, ele consta como ocupado, tá certo? A maioria das pessoas pula, vai embora, não olha mais, já afasta, morre de medo, tem pavor, tem pânico de cuidar desse imóvel. Então, aí que a gente vai garimpar, onde ninguém quer, é que a gente vai achar as coisas escondidas, tá certo? Então, a primeira coisa, é uma das coisas que eu considero mais interessantes, é aquele imóvel que ele consta no edital, ou ele consta no site como ocupado, mas na verdade a pessoa já saiu. Pensem que não, mas isso acontece e muito, e comigo já aconteceu várias vezes. Então, o imóvel no papel, no registro, ele está ocupado, mas de fato ele já está desocupado, né? Essa informação vale ouro. Quando tiverem essa informação, inclusive evitem divulgar isso, né? Se você tiver interesse real de adquirir. Se você não tiver interesse, pode até passar para alguém, até para a gente no grupo, para os amigos, pode compartilhar. Mas se você tiver interesse, nunca divulgue que você descobriu que aquele imóvel já está desocupado, tá certo? A segunda questão é quando a gente identifica um imóvel cujo morador ele já está disposto a sair, né? Ele já assimilou a situação, ele tem noção do que aconteceu com ele e ele quer sair do imóvel, ele vai sair. Às vezes ele está só esperando o processo andar para ele sair, mas ele já está se preparando para sair. Um dos motivos disso, e mais uma vez, alguém vai dizer isso não acontece, acontece e muito. Um dos motivos que isso acontece é que o processo de desocupação, utilizando justiça, um oficial de justiça, e, se for necessário, até força policial, é um processo extremamente constrangedor. Se coloque aí no lugar da pessoa, né, que está morando principalmente em condomínio ou num bairro, ela vai ser obrigada a sair do imóvel e ela está recebendo um oficial de justiça, né, para ela cumprir aquela ordem judicial, e esse oficial de justiça, se necessário, ele pode pedir apoio da força policial. Então é muito constrangedor e boa parte das pessoas inteligentes elas vão evitar passar por esse dissabor, né? Então isso está do nosso lado, essa situação, tá certo? A terceira situação que eu recomendo fortemente
negociar a desocupação, tentar uma desocupação consensual, tá certo? E aí tem algumas fases, você pode tentar isso antes de dar o lance no leilão, ou você pode tentar isso depois. O ideal é que você faça isso antes, ou seja, comece a avaliar um leilão com um tempo de 3, 4, 5, 10, 15 dias antes da data do seu lance, tá certo? Levante as informações, converse com as pessoas, tente negociar, e aí a palavra-chave é empatia. Se coloque no lugar da pessoa, tente negociar com ela a saída dessa pessoa de maneira amigável, tá certo? Essa negociação pode passar por prazo, essa negociação pode passar por dinheiro, essa negociação pode passar por ouvir, que às vezes só de ouvir a outra pessoa a gente já sai na frente numa negociação, tá certo? E a gente tem ainda uma outra questão que é o seguinte, tá, eu não tenho condição, não tenho habilidade, não quero me expor a isso, tenho medo, estou inseguro, você pode contratar uma pessoa para cuidar dessa desocupação para você, tá certo? E não precisa necessariamente ser um advogado. A gente está falando aqui de uma negociação consensual, tá certo? Então você vai procurar um negociador, e eu faço esse tipo de trabalho, até faço com muita tranquilidade, muito respeito, e nunca tive problema com esse tipo de situação, tá certo? E conheço outras pessoas que posso indicar para vocês que também fazem esse tipo de trabalho. Então existe a questão da negociação, tá certo? E vamos partir para o quarto passo, que é a desocupação judicial. Você comprou o imóvel, você pagou, está pagando por esse imóvel, você está fazendo tudo dentro das leis, você está sendo protegido pela Lei da Alienação Fiduciária, que é a Lei 9514, de novembro de 1997, é a lei que fala que a pessoa que financiou o imóvel, ela colocou esse imóvel como garantia, e se ela não pagar, ela pode perder esse imóvel, e quem financiou tem o direito, sim, de vender esse imóvel, de leiloar esse imóvel. Então, tudo está previsto em lei. Para somar, esse processo também obedece à lei das licitações, para dar condições iguais para todas as pessoas que querem comprar esse imóvel. Então, o processo é muito bem documentado, ele é muito bem embasado juridicamente, tá certo? Então, se você precisar chegar nessa etapa de desocupar via Poder Judiciário, você vai fazer a solicitação de uma ação de imissão na posse, pois você nunca teve a posse, então não é reintegração, é imissão na posse, é uma ação petitória que pode ser solicitada a tutela antecipada, um advogado vai fazer isso para você. Eu não vou falar de valores aqui, porque valores dependem muito da região, depende muito do valor do imóvel, depende muito dos honorários que o advogado vai te cobrar, mas para deixar claro para você, se você estiver comprando um imóvel com um bom desconto, fez o trabalho de casa, avaliou bem e esse imóvel está saindo uma pechicha, esse custo da desocupação normalmente não é o que vai tornar o seu negócio ruim. Já deixe previsto alguma coisa, já deixe um percentual, tá certo? Aí eu não vou citar percentuais como eu falei, depende muito do valor do imóvel, mas vamos dizer assim, só para ter uma luz, vamos pensar aí talvez em 5% do valor do imóvel, tá certo? Mas isso é só para ter uma luz. Na verdade, o ideal é procurar um advogado e consultar isso para a sua região e para aquele imóvel específico. E lembrando que tudo isso pode e deve ser feito antes de dar o lance no leilão, tá ok? Então, revendo, os melhores imóveis são os ocupados, a gente encontra imóveis que já estão desocupados e que constam como ocupados, a gente tem moradores que já estão dispostos a sair sem problema, basta a gente conversar, a gente tem moradores que podem definir pela sua saída depois de uma conversa, uma negociação, simplesmente dando um prazo para que ele saia com tranquilidade, ou ele pode sair e cobrar alguma coisa em troca, a gente pode oferecer alguma coisa, que for possível, e a gente pode partir para a desocupação judicial. Então, voltando ao assunto, quando eu ouvi falar a palavra ocupado, ao invés de sair correndo, pelo contrário, tá certo? Esse é o bom. Ok? Se você achou desocupado e conseguiu comprar barato, maravilhoso. Isso não é a maioria do mercado. A maioria do mercado, talvez aí 80% ou mais dos imóveis, eles vão estar sendo leiloados como desocupados. E por que isso?
Porque o banco, no caso, imagina um banco com 10, 20, 50 mil imóveis, ele teria que montar uma estrutura absurda para ficar desocupando esses imóveis, e ele conseguiria fazê-lo. Só que aí tem o lado social, que passa uma imagem muito ruim, né? Geralmente é um banco público, ou mesmo que for privado, mas ele zela pela imagem dele, e ele não quer se envolver muito nesse processo. Ele prefere deixar para o arrematante cada um cuidar amigavelmente ou judicialmente, mas isso você tem todo o amparo legal para poder fazer isso, tá certo? Então, investidor brasileiro, com você, deixando um abraço, tá certo? E pedindo aí o apoio de vocês aí nesse projeto que a gente está ajudando as pessoas estão conseguindo fazer economias aí da ordem de 100 mil, 200 mil reais, 300 mil reais, depende muito do valor do imóvel, tá ok? Um abraço, tudo de bom.